Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Mulher Brilhante. Hoje eu tô aqui para compartilhar com você um pouquinho de como o pecado entrou no meu casamento, como aconteceu toda essa destruição, né, que levou ao divórcio, culminou no divórcio. E eu quero aqui te trazer palavras, alertas específicos, importantes, e também te explicar como nós depois vencemos, né? E conseguimos de fato viver a restauração. Então, essa palavra ela é muito pontual, preste bem atenção, não perca nada do que eu vou trazer aqui para você. E para poder ser bem clara aqui nessa explicação, eu vou usar o texto que está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, né, que fala sobre Davi e Betseba. Então aqui conta um pouquinho da história de Davi. Vou ler para vocês só um trecho para vocês entenderem o contexto, tá? Então aqui conta o seguinte: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele mandou que descobrissem quem ela era, porque ele queria ver essa mulher mais de perto. E ele soube que essa mulher era Betseba, filha de Elião, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. E eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e voltou para casa depois. E ela descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. E Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. E depois disso Urias disse para Urias: vá para casa, descanse um pouco, Urias. E Urias saiu. E Davi mandou levar então um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, ele dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia e amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E Davi convidou então para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. E na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, aonde a luta é mais pesada, e depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade de Joabe, mandou Urias para um lugar onde sabia que os inimigos estavam mais fortes. E as tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. Urias também foi morto. E então Joabe mandou a notícia de batalha e disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram eles que poderiam ali atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou acima de uma muralha uma pedra de moinho e matou. Então, por que vocês chegaram a tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Eu vou parar por aqui. Essa passagem diz sobre Davi, um homem, né, que é chamado na Bíblia segundo o coração de Deus, um homem realmente visto por Deus segundo o seu coração, mas que em um momento da sua jornada ele caiu, ele pecou, ele errou, ele adulterou, ele teve relações com uma mulher casada.
E Davi, um rei, né? A Bíblia conta que ele é um rei. Ele tinha um chamado, ele tinha um comando. Ele deixou de estar e de fazer aquilo que ele foi chamado. E ele resolveu, então, não estar no lugar que ele deveria estar. Eu vou contextualizar toda essa história, explicar para vocês sobre a minha história, mas eu contextualizo com esse texto de Davi, porque esse texto de Davi explica 3 coisas importantes aqui para vocês, que eu vou explicar. A primeira coisa importante é que Davi estava no lugar errado. Estar no lugar errado nos coloca diante de situações que podem comprometer a nossa história com Deus. Ele não foi para o lugar que ele é chamado, ele não foi para a guerra, ele resolveu mandar os oficiais, mas ele não foi. E ele ficou num lugar que não era para ele ficar. Ele deveria estar no comando da guerra, ele deveria estar liderando aqueles homens, ele deveria estar no lugar que Deus chamou ele para estar. E o primeiro lugar que eu conto para vocês que o pecado entra é quando nós não estamos no lugar que precisamos estar. Quando nós deixamos de estar no lugar que Deus nos convida para estar, no lugar que Deus nos chama, no lugar de comando dele, e nós deixamos de fazer aquilo que ele deseja que a gente faça para fazer aquilo que nós desejamos fazer, a nossa própria vontade. E foi isso que Davi fez. Ele colocou ali, ele mandou que Joabe e os seus oficiais do exército fossem atacar os inimigos, mas ele não foi. Ele, como um rei, um comandante, não foi. E ele resolveu ficar o quê? No palácio. O primeiro momento que eu quero dizer para vocês é que o Davi naquela hora, ficar no palácio não era o lugar que era para ele estar. O palácio naquele momento não era o lugar dele. E por não ser o lugar dele, o que aconteceu foi que ele deu lugar para pecado. O primeiro erro de Davi nessa passagem significa ter sido movido pelo que ele queria. E ele não queria ir para a guerra. Talvez ele estava cansado, talvez ele estava ali desanimado. Ele não foi para a guerra, ele resolveu ficar dormindo. E esse é o nosso maior erro. É nós darmos ouvidos às nossas vontades e emoções e não atentarmos àquilo que Deus está nos mandando fazer. Então Davi ficou no lugar que não era para ele estar. Ele estava no lugar errado. Esse foi o primeiro lugar que aconteceu para dar entrada no pecado na minha vida. Eu estava no lugar errado. Eu não estava posicionada. Eu e meu marido não estávamos posicionados no lugar certo. E não estar no lugar certo dá lugar para o pecado entrar na nossa vida. Sermos movidos pelas nossas próprias vontades, emoções. Davi aqui no primeiro momento, ele foi um homem que foi tentado a ouvir a emoção. Ele não quis estar na guerra, ele não foi para a linha de frente. Ele levantou homens, deu ordens, mas não foi. Só que ele tinha um chamado para estar na linha de frente. E quando ele se levantou naquela tarde, depois de ter dormido um pouco, Davi continuou sendo movido por emoções, por sentimentos da própria carne, né? E ali, no terraço, por estar no lugar errado, ele viu uma mulher bonita tomando banho. E aí começa, de novo, o segundo momento de erro de Davi, né? Ele foi atraído, ele foi tentado. O pecado, ele sempre vai entrar pelas portas de entrada da nossa vida, que é a nossa alma. Os nossos olhos, eles são portas de entrada da nossa alma. Nossos olhos são portas de entrada. Por isso, cuidar do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós falamos é importante. E Davi, ele não foi um homem nesse momento que se atentou para isso. Ele deu legalidade à tentação, ele deu ouvidos, ele deu força à tentação. Então, primeiro ele viu, ele foi tentado e depois o que aconteceu? Ele continuou dando ouvidos para a sua tentação, e ele foi, então, mais profundamente e mandou que descobrissem quem era aquela mulher bonita. Ele foi além, né? E aí, ele descobrindo tudo isso, ele ainda descobriu que essa mulher era uma mulher casada e ainda continuou dando abertura para a tentação. E foi então que Davi teve então relações sexuais com essa mulher. Então o pecado de fato foi consumado nesse momento, porque Davi não estava posicionado, né? Davi, além de não estar no lugar certo, ele estava na hora errada. Porque quando nós não estamos no lugar certo, nós também temos o momento errado
das coisas que nós vamos fazendo errado. Assim também foi no meu casamento. O pecado entrou porque nós estávamos no lugar errado, na hora errada e agora também na direção errada. Porque Davi, ele começa a ter momentos de frustração na vida dele desde o momento em que ele tem uma direção errada. Quando ele resolve não ir para a batalha que ele foi convidado, que ele foi chamado, ele vai dormir. A Bíblia conta que ele resolveu ir dormir, né? E ele colocou ali, como ele era rei, ele colocou pessoas, o fulano vai, o fulano ciclano vai para a linha de frente, eu vou ficar aqui descansando porque eu sou rei. E essa direção não vinha da parte de Deus para a vida dele, porque Deus colocou ele num comando, numa linha de frente. Deus entregou uma missão para Davi. E Davi simplesmente não foi. Então, está no lugar errado, está na hora errada, está na direção errada, são 3 coisas que nos fazem andar sem a direção do Espírito Santo e acabam devastando o nosso casamento. Eu estou usando aqui o casamento, mas qualquer coisa na nossa vida pode ser devastada, destruída, se nós estamos no lugar errado, não estamos posicionadas, se nós estamos na hora errada e nós estamos, de fato, na direção errada. Estar na direção errada nos coloca à prova tudo que Deus tem sonhos e planos para a nossa vida. Olha só como isso é perigoso, né? Andar e caminhar no lugar errado, na direção errada, no momento errado. E nós vemos claramente aqui, nessa passagem de 2 Samuel 11, que Davi, ele tinha essas 3 coisas. Ele estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado e na direção errada. E tudo isso levou Davi a pecar. O final de tudo isso é que Davi, ele comete um pecado ainda mais terrível, né? Se assim eu posso dizer. Porque ele pede para que Urias seja colocado na linha de frente para que esse homem seja morto. Porque ele entende que o pecado dele tinha sido tão grande, ele engravidou uma mulher casada. E como ia ser isso, né? Então ele resolveu que esse homem teria que ser morto porque não tinha mais o que fazer em relação a tamanha destruição que Davi tinha causado na vida desse homem e na vida dele também. Então nós vemos aqui uma consequência, uma configuração de vários pecados que Davi foi vivendo por uma direção, por um momento errado, por uma emoção que começou desde o princípio, onde ele decidiu não estar no lugar que Deus chamou ele para estar, que começou no lugar onde ele resolveu não estar no lugar que Deus chamou ele para estar posicionado. Quando nós negligenciamos aquilo que Deus tem nos convidado a fazer, quando nós resolvemos não fazer aquilo que Deus nos convidou para fazer, nós estamos colocando a perder tudo aquilo que Deus tem e sonhou para nós. E aqui nesse lugar onde Davi erra, claro que lá na frente ele se arrepende, ele tem um coração quebrantado, arrependido, ele confessa o pecado dele, ele é perdoado por Deus, mas nesse momento aqui, a devastação, a frustração que Davi causou na vida desse homem, dessa mulher, na própria vida, foi terrível, né? E foi uma consequência de uma escolha errada, no momento errado, na direção errada, de tantas coisas erradas, por não estar confiando naquilo que Deus tem para ele. E assim foi também na minha história, no meu casamento. Estávamos no lugar errado, na direção errada, no posicionamento errado, no tempo em que não era para estarmos naquele lugar. E tudo isso nós fomos sendo movidos por emoções, por vontades, por coisas da carne que foram nos afastando e nos levando para a destruição. É muito sério quando nós não nos colocamos na direção do Senhor. Quando nós não deixamos Deus ser o primeiro, a primazia na nossa vida, nós temos esse problema, né, de vivermos esse tanto de frustração. A Bíblia, ela nos relata tantos homens grandiosos, né, homens guerreiros, homens que são reis, mas que tiveram alguns momentos de fracasso e que colocaram a perder muitas coisas, né, por serem movidos por emoções, por vontades próprias. E esse é o maior problema na nossa geração, na humanidade, eu posso dizer, né? Ser guiadas e guiados por sentimentos, por emoções, pelo que pensamos. Eu sempre repito isso porque é importante a gente entender essa verdade. Mas eu sempre digo que os nossos olhos, ele é uma porta de entrada para a nossa alma e ele pode ser a legalidade para o pecado entrar. Principalmente os nossos olhos, aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem assistido, aquilo que tem sido ministrado em nós.
Quando você assiste, quando você acompanha algumas coisas nas redes sociais, filmes ou novelas ou seriados, qualquer coisa que você tenha se alimentado muito, e são palavras e tem assim histórias, mensagens, contextos que não são alinhados à vontade de Deus, isso pode ser uma porta de entrada para a sua vida, para a vontade do pecado, para entrar o pecado na sua vida. Até mesmo músicas, né, que nós ouvimos seculares, cuidado com as músicas que você ouve, essas músicas podem te influenciar para o pecado. Tem tantas músicas que elas incentivam o adultério, elas incentivam a traição, elas incentivam, vai ser feliz, se você não tá feliz, sai do casamento, se você não tá feliz, vai viver só... Essas músicas, elas incentivam as pessoas a pecarem. E quando nós não somos firmes em Deus, quando nós deixamos, quando nós negligenciamos a palavra, nós temos uma grande propensão a pecar. Nós temos uma grande... como que eu posso te dizer? Você tem uma tendência a cair ao pecado, entende? Porque você está sendo nutrido, você está alimentando a sua alma através dos seus olhos de coisas que não provém do Espírito Santo. Cuidado, vigie sobre isso. Porque o pecado, ele entra pelas sutilezas. Ele nunca vai vir com os dois pés na porta, entrar na sua vida, olha, eu tô chegando, aqui é o pecado. Não, ele vai entrar sutilmente, ele vai entrar na sutileza, ele vai entrar delicadamente, ele não vai fazer muito alvoroço, mas ele vai começar a ministrar no seu coração a vontade de pecar, a vontade de fazer algo errado, a vontade de fazer aquilo que não é da vontade de Deus, né? E você vai começar a ser guiado e guiado pelo seu coração, e esse é o erro, tá bom? Então, a gente sabe que essa passagem conta um pouquinho da história de Davi. Lá na frente a gente sabe que Davi foi um homem que depois foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que se arrependeu, um coração quebrantado. A gente vê que Deus fez grandes coisas na vida dele, mas houve um tempo na vida de Davi em que ele errou e pecou feio e caiu, adulterou. Foi um homem que realmente também teve contato com o pecado de uma forma muito, muito pontual, e que poderia ter destruído a vida dele no total. Mas, claro, o arrependimento trouxe para Davi uma segunda chance e Deus gloriosamente abençoou a vida de Davi. Que assim também tem sido na minha vida, na minha casa. Apesar do pecado ter abundado, a graça de Deus superabundou, né? E hoje eu vivo realmente pela graça do Senhor uma nova história, um casamento restaurado. E assim seja também na sua casa, na sua família. Se você ainda não me conhece, eu sou Juliana Caporalini, sou mentora de mulheres em todo o país e fora do país. Atendo mulheres do país, do Brasil todo, e ensino, né, sobre o processo da restauração, sobre coisas importantes, positivas para essa hora, para esse momento, para você conseguir entender aquilo que Deus, a pontualidade daquilo que Deus tem para sua vida, né? Também sou especialista em autoestima feminina, ensino mulheres a restaurar a autoestima, a também viver uma autoestima saudável, né? Uma autoestima moderada, uma autoestima que realmente traga para elas resultados importantes. Então, sou uma mentora, tá? Estudo, trabalho com isso e entrego o meu melhor em todas as mentorias. Se você tem vontade de fazer uma mentoria comigo ou saber mais informações, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu telefone, o meu contato. Pode me chamar, que eu vou estar com todo o prazer te passando essas orientações sem compromisso, só para se você quiser entender um pouco mais. E com certeza você vai receber conteúdos pontuais para a sua vida, para edificar, mesmo que você não esteja na mentoria sendo acompanhada diretamente. Eu vou estar enviando para você conteúdos importantes. Então me chame no WhatsApp, vai ser um prazer ter você mais pertinho para poder cuidar e ministrar na sua vida de uma forma pontual. Que Deus te abençoe, que você seja realmente encharcada pela presença do Espírito Santo. Foi uma honra, um prazer ter você aqui nesse vídeo. Obrigada pela sua audiência. Eu vou pedir para que você deixe seu like aqui para ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas, para serem pessoas mais alcançadas, né, em todo o país e fora do país. Então, se você puder deixar seu comentário, seu like, isso vai ser muito importante. Não é para mim, mas é para que essa palavra seja levada, né, mais longe, possa alcançar outras pessoas e assim como abençoa a sua vida, abençoar outras pessoas também. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.